E ele chega, o cap motor, ele chega num momento muito interessante, porque hoje todos os governos do mundo falam em redução de energia. Não sei se vocês sabiam, mas o Procel, né, vocês veem nas geladeiras aí por todo o Brasil, né, o selinho Procel, o programa Procel, o Programa de Conservação de Energia, aqui no Brasil, ele nasceu justamente porque o governo um dia percebeu, através das suas estatísticas, que a economia de energia é 10 vezes mais barata do que a produção de nova energia. Né? E nesse sentido, os governos do mundo estão trabalhando. Aqui tem alguns dados, por exemplo, o governo do Canadá aqui vai tem um plano de aumentar a eficiência energética em 20% até 2020. Né? No próximo ano está sendo lançada a ISO 50001, que é uma ISO só sobre eficiência energética. Então, isso é um sentido, o cap motor nasce num contexto onde o apelo, a necessidade da conservação de energia, né, é muito fundamental. Aqui tem uma versão simplificada, né, então só para entender, hoje o motor convencional ele chupa 60 watts da rede para produzir 5 watts mecânicos, para rodar a pá do ventilador. Então, você tem uma eficiência aí na casa dos seus 8%. Enquanto o cap motor, ele vai consumir ainda, no modelo atual, em menos de um ano de desenvolvimento, 7 watts da rede para produzir 5 watts mecânicos. Então, você tem um aumento de eficiência num simples ventilador de 53 watts em uma hora. Agora, quantos ventiladores são produzidos no Brasil? Uma empresa só que eu conheço produz 1 milhão de ventiladores no Brasil. E motor, a gente tem 40 motores na nossa casa. Né? Então, isso dá para ter uma ideia do impacto que isso poderia ter. Bom, aqui são algumas das aplicações atuais já do motor. A gente já tem motor desenvolvido até 200 watts de potência. Né? Então, ele pode ser utilizado, inclusive, em pequenos compressores. Né? Então, aqui tem alguns dados sobre também o consumo, a redução do consumo que poderia ter. E aqui alguma coisa da repercussão já internacional que o cap motor está tendo nesse menos de um ano. Né? Aqui a revista Nexus, por exemplo, fez uma entrevista com nossos engenheiros. A revista Nexus é talvez a maior revista da França na área de energias alternativas. Né? Nos Estados Unidos também tem uma repercussão muito grande. Esse aqui é o site PESWIC, que é um dos maiores sites também no mundo nessa área de energias alternativas. Né? Aqui no Japão, já Globo Minas fez reportagens, revistas aqui no Brasil, sites no mundo inteiro, Japão, Coreia, Finlândia, Iraque. Né? E agora eu passo a palavra para o César Sós, né, e o Roberto Frascari, que vão comentar um pouco mais sobre a tecnologia. Tá, boa tarde. Obrigado, Eduardo, e tudo. O Eduardo, ele não é técnico, né? Então, às vezes, comete alguns ligeiros enganos, tá? Mas tudo é perdoável, porque ele é da parte do comércio, né? Comercial. E o cap motor, que vocês estão vendo aqui, ele não é o desenvolvimento de uma tecnologia convencional. Ele é o nascimento de uma nova tecnologia. É muito importante diferenciar isso. Porque quando vocês olham para um ventilador desse tipo, vocês estão vendo, o que tem de diferente de um ventilador que eu vou no supermercado e compro? Aos olhos do leigo, é simplesmente um ventilador que está fazendo o ventinho que você quer, né? Você quer saber se no teu bolso vai sair mais barato ou não, né? E se faz o vento que você quer. Mas aos olhos do cientista, do técnico, da pessoa interessada na economia de energia, isso representa um verdadeiro breakthrough, um verdadeiro rompimento com as teorias clássicas da física, especialmente termodinâmica, etc., que a gente foi educado. Eu estudei na Politécnica e fui educado rigidamente nessas leis. E foi preciso 20 anos de estudo com o Dr. Norberto Kepp, meu mestre, meu professor, né, para tentar começar um pouco a mudar a minha forma de visão e chegar nisso aí hoje. Esse motor, pessoal, ele contém um princípio completamente diferente do princípio dos motores convencionais. Se vocês conhecem um pouco de motor, os motores eles funcionam com alimentação de dois tipos. E me corrijam se eu estiver errado. É a corrente alternada e a contínua. Não é verdade? O que você encontra no mercado é uma senoide perfeita, uma corrente alternada,
ou uma corrente contínua vindo de uma bateria, de uma pilha solar, sei lá, uma corrente alternada retificada, etc. Nesse caso, o motor CAP ele funciona com uma corrente com energia pulsante. A gente faz a energia pulsar. Então ele não está funcionando com corrente contínua nem com corrente alternada. Então é um outro tipo de alimentação. É como se, por exemplo, ao invés de eu comer arroz e feijão, eu passasse a comer pedra. O que isso soa para vocês? E continuasse vivo e saudável. Não é interessante? É exatamente o que esse motor está fazendo. Ele está se alimentando de uma forma diferente de energia. E está produzindo o mesmo trabalho. Agora, como é que isso é feito? Como é que a gente chegou nessa conclusão? O Dr. CAP, ele é um psicoterapeuta de profissão. Ele foi um ortodoxo freudiano por alguns anos e já há mais de 40 anos ele tem a sua própria linha de psicoterapia. Chama-se Trilogia Analítica. Quando ele descobriu em 77 o fenômeno da inversão, que eu particularmente reputo uma das maiores descobertas de todos os tempos no campo da mente, tá? Eu aconselho vocês consultarem o trabalho do Dr. CAP sobre a inversão. Ele percebeu o seguinte, que a humanidade está de perna para o ar. A humanidade está ao contrário. Está de ponta cabeça, invertida. É como se você estivesse se olhando num espelho e acreditando que a imagem do espelho fosse real. E esse fenômeno, todos os seres humanos da humanidade ao longo dos séculos, eles têm. Cada um de nós apresenta o fenômeno da inversão. Só que a inversão é um fenômeno inconsciente. A gente não percebe. E ele é a causa da doença mental e física, entende? Então vocês vão perguntar para mim, poxa, mas o que isso tem a ver com o motor, né? Como é que psicoterapia vai ser aplicada na física? Que história é essa? Então eu vou explicar o seguinte para vocês, a inversão também está... Você conhece a inversão dos cientistas e dos filósofos que influenciaram a nossa sociedade através do trabalho deles. Por exemplo, quando você pega uma pessoa que está fumando, achando que tem prazer, né? Eu tenho prazer em fumar, e no fundo ela está com câncer de pulmão. Você vê claramente que aquele prazer é um prazer invertido. Ela não percebe que por trás daquela atitude de prazer, ela não sabe disso. Ela está se autodestruindo. Então, na prática, a pessoa demonstra a inversão dela. Na prática, no que você fala, no que você faz, na sua profissão, em tudo. E não pode deixar de ser diferente no campo da filosofia e da ciência. Então, a quem que Dr. CAP remeteu para desinverter a física? Nada mais, nada menos do que na Grécia Antiga, os trabalhos do Aristóteles. O Aristóteles é o filósofo por excelência que criou as ciências da forma como nós as conhecemos hoje. Criador da zoologia, da botânica, criador da própria física, a physis, né, o estudo dedicado à natureza. E ele cometeu uma inversão fundamental no estudo da física. Sabe qual que foi? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu só vou dizer para vocês, se vocês quiserem, vocês leiam o livro, que é muito mais aprofundado do que eu vou falar. Ele cometeu o erro de achar que a energia adviria de potenciais. Para quem é técnico em eletrônica, eletrotécnica, eletricidade, qualquer técnico de física, não é verdade que vocês vão na faculdade e vocês aprendem que os potenciais é que geram energia? Que a energia deriva de potenciais, não é isso? As fórmulas todas são assim. Não é verdade? Você quer um campo magnético, você tem a derivada de um potencial eletromagnético nas 3 dimensões que te dá o campo magnético giratório, né? É tudo assim. A gravidade vem de onde? Vem da massa, não é isso? A massa é o potencial da gravidade. Então, outra identificação invertida que o Aristóteles fez foi identificar a matéria com potencial. Então, energia, para a física atual, para a ciência atual, se você quer ter energia, você precisa ou de potencial ou de matéria, que eles se identificam um com o outro. O resultado disso, pessoal, é que nós estamos acabando com o nosso planeta. Nós estamos tirando carvão, que é matéria, estamos tirando petróleo, que é matéria, estamos tirando hidrogênio, que é matéria. Se bem que o hidrogênio é mais limpo, está no universo inteiro, né? É menos pior, mas ele é explosivo. Você está tirando até carro a água, né? O pessoal pensa, é matéria, tudo é matéria. A gente só pensa em tirar a energia da matéria. Petróleo, então, nem se fala, né? E a gente está acabando com o planeta.